Vamos começar esse vídeo do fim para o começo. Estou indo agora na locadora de carro devolver este HB20. O que eu estou fazendo com ele? Pois foi o carro que a locadora me entregou para que eu fizesse uma viagem de férias. O percurso, sair de Porto Alegre, ir até o Rio de Janeiro e voltar para Porto Alegre. Com isso, a gente rodou mais de 3.500 quilômetros. Nesse vídeo você vai acompanhar a primeira parte desse percurso, ou a primeira metade, o trecho entre Porto Alegre e o Rio de Janeiro. Não vai ser aquela avaliação tradicional aqui do Veículos e Velocidade, em que a gente esmiuça o carro, mas nós vamos fazer um guia muito interessante de tudo o que você precisa saber para fazer uma viagem dessas, o que você vai enfrentar pelo caminho, os tipos de estrada, quantos pedágios, quanto de combustível e principalmente como se comporta um Hyundai HB20, especialmente esse aqui, que é um HB20 1.0 Vision, ainda é aquela frente cara de bagre que não tinha caído tanto no gosto das pessoas, mas que mesmo assim ainda deixava esse compacto muito bem vendido e bem posicionado entre os carros aqui do Brasil. E desde já, eu já posso adiantar que esse compacto tem um dos melhores comportamentos dinâmicos entre todos os outros modelos da sua categoria e faz do HB20 ser um devorador de estrada. Puxa, mas um carro 1.0? Como assim? Como é que um carro 1.0 vai ser de fato um carro bom para viajar? Pois esse carro se mostrou com um comportamento dinâmico bastante interessante, agarrado no chão e principalmente com um câmbio que tem escalonamentos curtos, fácil de manusear e com encaixes perfeitos. Quer saber como é que foi tudo isso? Como foi o percurso? Como é que o carro se comportou? Então acompanhe esse vídeo, que vai ter um formato um pouco mais simples do que aquelas avaliações que a gente faz, mas que vai te dar muitas dicas se você está interessado em aproveitar suas férias para cair na estrada. A gente está saindo agora de Porto Alegre, hoje é dia 13 de março e a gente vai até o Rio de Janeiro e a gente vai fazer isso em duas etapas. Para isso, a gente está com esse Hyundai HB20 modelo 2021. Não tem promoção paga aqui, esse carro aqui foi alugado e a gente vai utilizar ele e vamos aproveitar para fazer este vídeo com esse modelo e também o principal, como é que um carro 1.0 como esse vai se comportar. Então, vamos embora que tem muito chão pela frente. Acabamos de passar então pela divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, então agora a gente já está em solo catarinense. A viagem começa ainda pelo trecho que se chama Freeway na BR-290, que liga a região metropolitana de Porto Alegre até o litoral norte do Rio Grande do Sul. Quando a gente chega no município de Osório, aí passa para a BR-101. Mas na Freeway a gente tem dois pedágios de R$ 5,20 agora em 2023. E esses pedágios, né, eles já estiveram em locais diferentes, mas eles ainda mantêm essas duas cobranças e agora cobra tanto na ida quanto na volta. Bom, quando a gente passa para o trecho da BR-101, aí a gente tem mais também dois pedágios até Torres. E o que a gente percebe é o seguinte, no momento em que a gente ainda está na Freeway, a gente tem 3 faixas, a gente tem um asfalto muito bom, a gente tem uma rodovia de uma qualidade muito boa. Ela é pedagiada, mas tem uma boa estrutura. Quando a gente passa para a BR-101, aí a gente já percebe que muda de figura. O asfalto já não é tão bom assim, ainda que a concessão seja a mesma. E também a gente tem apenas 2 faixas de rolamento. Depois, até Torres, o trecho segue com velocidades limites aí entre 100 e 80 km por hora, conforme cada um dos trechos, né, trechos urbanos, eles têm velocidade um pouco mais reduzida. E na passada para cá, para a BR-101 em Santa Catarina, a gente já começa a encontrar, como agora, pedágios mais baratos, que ficam aqui R$ 2,40 cada um. Mas a gente vai ter pelo menos 5, se eu não estou enganado, aqui até a região de Florianópolis. O HB20 é sempre um bom companheiro para a gente fazer viagem longa, né?
porque ele é mais grudado no chão, ele não é macio, por exemplo, como um Argo, como um Kwid ou um Sandero. Então ele fica mais grudado no chão e a gente consegue uma resposta melhor na estrada. Claro, copia um pouco quando tem um asfalto ruim, ele passa um pouco do ruído da externo, como agora, por exemplo, né? A gente tem um asfalto mais áspero e ele já passa um pouco do ruído para cá. Quando passa, por exemplo, num tachão, ele também copia. Mas a posição de dirigir do HB20, para quem gosta de uma condução mais esportiva, pode botar o banco mais para baixo e ele vai atender super bem. Neste ano modelo aqui, que ainda é o Bagre, né, aquele que não caiu tão bem, a gente já tem a reestilização do painel, a gente já tem o volante novo, a tela multimídia, que a gente vai falar tudo isso depois, ainda ao longo desse vídeo. Mas o primeiro detalhe que a gente percebe é que, pelo menos até esta geração em que ele ainda não tem a luz de condução diurna, cada vez que a gente mexe aqui no painel, olha só aqui a tela multimídia, ó, ele entende como se cada vez que eu acionasse a luz, ele entende como se tivesse escurecido, por exemplo, e aciona o modo noturno. E ao mesmo tempo aqui no painel, vamos aproximar um pouquinho aqui só para a gente poder ver, é que agora ele está sem a luz ligada, mas no momento em que eu ligo a luz, ele diminui o brilho do painel. Não dá para ver muito bem na câmera, mas o que acontece? A gente perde um pouco em termos de condição de visualizar o instrumento, porque ele fica com os números mais escuros. Mas uma característica que é muito boa no HB20, que a gente gosta bastante, é a embreagem macia e um câmbio muito certeiro, olha só. Encaixa certinho as marchas. Esse câmbio manual aqui é digno de elogio desde os primeiros HB20 que já vieram assim com esse equipamento. E a gente ainda vai falar ao longo deste vídeo, mas o motor desse carro também sempre tem aquela coisa, claro, ele não tem um desempenho exímio, né? Ele é um carro 1.0, mas o motor parece sempre nervosinho, parece sempre disposto a que você dê uma tocadinha um pouquinho mais esportiva. Subindo um aclive agora com HB20 1.0, 80, o limite é 80 aqui nesse trecho da BR-101. A gente vê o seguinte, que ele sofre um pouco quando precisa fazer retomadas imediatas. Quando a gente precisa fazer algumas retomadas ou pegar um aclive, é necessário realmente fazer essas reduções. E agora aqui, como a gente está descendo, né, posso manter os 80 aqui, quarta marcha, freio motor, não preciso fazer nada, nem preciso tocar o pé no acelerador. Agora, a gente já está dirigindo aqui desde as 9 horas da manhã e são 13 horas agora, 1 hora da tarde. Então, por óbvio que logo em seguida nós vamos ter que fazer uma parada já para poder descansar, porque as costas aqui eu já precisei mudar de posição 2 vezes, estou com o banco mais reto agora justamente, né, de propósito, para poder mudar um pouco a posição. Então, é claro, nenhum carro aguenta, né, a gente ficar dirigindo por tanto tempo, por isso que quando a gente vai fazer viagem longa, a gente já tem que planejar algumas paradas. E agora atravessando aqui a ponte Anita Garibaldi, que fica em Laguna, em Santa Catarina. Essa ponte ela foi uma obra que foi muito esperada quando ela foi construída, né? Demorou inclusive alguns anos para ficar pronta, mas ela cortou todo aquele caminho lá atrás, que era em pista simples, e sempre tinha muito congestionamento nesse trecho aqui da BR-101. Outro aspecto aqui dessa rodovia é que ela tem muito controlador de velocidade, e o limite é de 110. É uma velocidade que para mim eu considero boa, porque a gente não precisa também ir muito além disso. Eu estou aqui andando aqui na média de 100 km por hora, então ainda consigo rodar na velocidade que eu estou sentindo tranquilo e ainda tem uma margem. E é uma rodovia que ela está pedagiada agora, tem várias praças, mas de tarifas mais baixas. Algumas ondulações, né, que nos fazem aqui a gente sentir um pouco dentro do carro, mas é um padrão de uma rodovia, é uma boa estrada, é uma estrada que tem sinalização, é uma estrada que a gente sabe para onde está indo, sabe se está indo para o norte ou se está voltando para o sul. A gente sabe também os acessos, ela é bem sinalizada, por exemplo, nessas situações aqui, ó, na entrada de Laguna, podemos mostrar essa placa aqui, olha aqui, saída 311, Laguna, aqui a região das Cabeçudas, enfim, então a gente tem essa condição de saber exatamente por onde que a gente está.
Depois da primeira parada para reabastecer o HB20, saímos de Porto Alegre com 33.496 quilômetros e chegamos aqui em Santa Catarina, neste ponto, com 33.878 quilômetros, o que significa que a gente andou aí pouco mais de 300 quilômetros. E nesta média que a gente fez, quando eu enchi o tanque, ele deu aqui 14,36 quilômetros por litro. E aí a gente já tem uma divergência lá do computador de bordo, que estava marcando 17 quilômetros por litro, em média, aqui o consumo desse carro. O que eu acho que aconteceu, e talvez seja a hipótese mais provável, eu peguei este carro na locadora e o tanque não estava mais totalmente cheio quando a gente saiu para a estrada, ainda que ele estivesse indicando o tanque cheio. Então, a partir de agora, o próximo abastecimento, ele vai ser uma média mais real do que a gente estiver fazendo. E para que você saiba então do que estamos falando, este aqui é um HB20 Vision, ano modelo 2021. Ele tem estes faróis aqui de parábola simples, não temos o farol de neblina aqui, e vocês estão vendo aqui essa grade ainda com a frente bagre, né? Aquela que não caiu tanto assim no gosto das pessoas, mas ainda assim fez com que o HB20 mantivesse as vendas. As pessoas até não gostavam tanto, mas continuavam comprando porque sabiam que o carro era bom. Essa aqui a gente tem a grade ainda com alguns elementos mais quadriculados. Esta parte aqui mostra que esse carro é bem baixo, então a gente precisa tomar cuidado com ele. Mas é o estilo do HB20 que a gente já conhece. Um carro compacto, mais baixo, que nos coloca numa posição mais próxima do chão para dirigir. E é isso que faz dele um carro bom para andar na estrada. Vamos continuar. Agora a gente já está no trecho de Florianópolis, região metropolitana aqui de Florianópolis, Palhoça, enfim. Logo em seguida vai ter o acesso. Bom, até aqui, vamos ver exatamente quantos quilômetros a gente já rodou. 449,9. Vai virar os 450 quilômetros agora rodados até esse ponto aqui então da região de Palhoça. A média de consumo voltou para os 17 quilômetros por litro. A gente fez algumas paradas também, a gente parou em um mercado para reabastecer aqui de suprimentos. E agora vamos continuar a viagem até Curitiba, então, que é o nosso primeiro ponto de parada. Para dirigir o HB20, quem gosta de colocar o banco um pouco mais alto, numa posição mais elevada, até consegue colocar o banco, mas mesmo assim o carro em si é baixo. A condição de dirigir ele é de um carro baixo, é de um carro mais esportivo. A grande vantagem, como eu falei antes, é que ele fica sempre agarradinho. Agora, não dá para imaginar que um carro a gente vai conseguir dirigir por 5, 6 horas sem parar. Impossível. Eu comecei a ficar com dor nas costas, a gente precisou fazer uma parada um pouco maior para poder me esticar um pouco mais. E tem um detalhe que o HB20 tem, que esse motor 1.0, ele, no início dos giros, ele até é um carro nervosinho. Mas, por exemplo, se eu estou aqui, ó, olha só, 80 km por hora, 2.500 rotações agora ali, eu vou esperar o carro passar e a gente pode dar uma olhadinha aqui, ó. Eu não vou reduzir de quinta para quarta marcha, eu vou tentar retomar para a gente chegar no 100, olha só, olha aqui, olha só, estou apertando mais fundo, ele ainda está nos 80 e não retoma se a gente não reduz, a menos que eu baixe a marcha, aí sobe o giro e aí sim a gente consegue fazer essa retomada de velocidade. Então, o carro em si, esse motor 1.0 do HB20, ele não é desenhado para a gente correr, assim como nenhum outro carro, né, 1.0, quando não tem o turbo, né? Depois que a gente passa Florianópolis, a gente entra numa parte que a BR-101 costeia muito o mar. Então, a gente tem situações de curva, a gente tem situações de túnel, que nem o que a gente vai enfrentar agora. Esse túnel, ele passa de Itapema para o lado de Balneário Camboriú. E também é um dos túneis, né, que compõe aqui. A gente tem desde lá do Rio Grande do Sul e Morro Alto, a gente já tem alguns túneis. 17,9 km por litro agora a gente está fazendo, justamente porque se eu estava andando antes, ali entre 100 e 110, agora eu estou andando entre 90 e 100 km por hora, porque o movimento é maior e porque o limite aqui, nesse trecho pós-Florianópolis, é 100 km por hora, não é 110.
A gente tem aqui na porta uma sobreposição de plástico, né? Nessa versão Vision, não tem trinco metálico, não tem nada aqui. É um plástico aqui onde a gente apoia o braço, que tem uma imitação inclusive de couro, mas não é só um plástico duro. E todo ele segue esse mesmo padrão. E tudo em preto. A única coisa diferente que a gente tem é essa moldura aqui, que vai até lá ao lado do passageiro e termina aqui nos difusores de ar centrais, já que ela não vem para o lado esquerdo aqui. O resto, os botões, todos os elementos aqui, é tudo nesse plástico preto. Em compensação, o teto do carro é em tom claro, então a gente tem um ambiente um pouco mais arejado quando tem esse teto em tom claro. Aqui no volante a gente tem comandos para interagir com a mídia no lado esquerdo, e como esse carro é manual, ele não tem controle de cruzeiro, então a gente tem aqui, né, um lado que não tem botões, não tem assistências. E outra coisa interessante do HB20 é o alinhamento do volante. Eu estou com, assim, com o símbolo da Hyundai exatamente na reta do meu nariz, ele não fica nem um dedo para cá, um dedo para lá, aqui exatamente na reta do meu nariz. Então é um carro que realmente fica, né, a gente fica bem reto aqui, fica bem posicionado em relação ao painel. E tanto o velocímetro quanto o contagiros grandes nesse desenho analógico nos dão uma visualização melhor, por exemplo, do que a versão topo de linha desse carro, que tem esses instrumentos naquele número digital. Eu gosto mais assim e acho que esse conjunto fica mais interessante. Depois que a gente passa por Balneário Camboriú, ainda nesse trecho de Santa Catarina, a BR-101 continua, né, com 2 pistas, mas a gente percebe que os espaços entre as cidades já são maiores, não fica com um município colado no outro, por exemplo. A gente tem mais área verde, né, ao contrário do que lá na metade sul de Santa Catarina. O que também diminui é a quantidade dos controladores de velocidade. E agora a gente está aqui entre Balneário Camboriú e Joinville. Só que a gente tem uma informação de que a subida da serra de Joinville para Curitiba, lá na BR-376, vou passar de volta para a esquerda aqui, ela foi interditada em função da chuva. Já caiu há um tempo atrás uma barreira, enfim, né? A gente teve até uma situação aí que foi bastante divulgada na imprensa, e eles interditaram possivelmente agora, quando a gente vai chegar lá. Então a gente vai tentar um caminho alternativo entrando para a cidade de São Bento do Sul, e aí a gente vai tentar sair em Curitiba depois. Esse é o acesso da BR-101 por baixo desse viaduto aqui para São Bento do Sul, e aqui pela 101, né, é o trecho que a gente então acredita que está interditado, justamente porque tem um movimento, um fluxo bem grande nesse lado da direita aqui para poder fazer o acesso em direção a São Bento do Sul. Então, por causa da interdição, né, certamente muita gente já está optando pela nova rota. Os primeiros quilômetros aqui da estrada para São Bento do Sul já começam nesse trecho aqui de serra. E aqui a gente vai forçar bastante o HB20 para poder fazer essas ultrapassagens aqui. Tem a terceira pista, né? Mas como tem bastante movimento, a gente também precisa prestar bastante atenção e contar com a resposta do carro. Então, para que ele possa manter aqui os 60 km por hora no aclive, né, na subida da serra, eu tenho que manter ele na terceira marcha. Vamos testar a quarta aqui, vamos ver como é que ele se comporta. Aí na quarta baixa muito o giro, e a gente sente que ele já fica forçando um pouco o motor. Olha só, a curva é bastante fechada, eu estou agora em terceira marcha a 30 km por hora, e a gente vai fazer, né, literalmente o cotovelo aqui. O bom é que para curva o HB20 é interessante, né? Aquela experiência que a gente já estava com ele lá, de ele andar agarradinho, é bom. Vamos olhar para frente agora aqui, ó, só até para a gente poder ver, ó. Esse tipo de trecho de curva em serra, a gente consegue uma experiência boa com o HB20, porque se ele já era agarradinho lá na frente, lá naquele trecho, né, de asfalto plano, aqui, nessas curvas em que a gente vai andar, né, fazendo volta na serra, ele também se comporta bem. Se precisasse ultrapassar aqui, claro, teria que puxar bastante do motor, mas agora não é o caso. São
7 horas da manhã agora do dia 14, a gente está dentro de Curitiba, acabamos de sair do hotel. A chegada aqui em Curitiba ontem foi bastante complicada em função desse desvio que a gente teve que fazer. O caminho da BR-101 para a cidade de São Bento do Sul, em Santa Catarina, ele no início a gente mostrou ali, né, que ele é bastante sinuoso, mas depois nós pegamos muita lomba, curva, regiões com pistas com terceira faixa, facilitou para ultrapassar, mas como a gente não conhece, né, então a gente sempre fica com certo receio. Mas pelo menos não tinha buraco, então esse caminho alternativo levou essa vantagem em função disso, porque não tinha buraco. Em compensação, fizemos muitas travessias urbanas, atravessamos ali por dentro ali, ou pela lateral da cidade de São Bento do Sul, depois passamos por mais outras 2 cidadezinhas pequenas nessa região ali de Santa Catarina, até acessar a BR-116. E depois, já na BR-116, a gente conseguiu andar um bom pedaço ainda, até que ela fosse duplicada, já na região metropolitana aqui de Curitiba, cerca de 40 quilômetros antes de Curitiba, ela já é duplicada. Tem bastante controladores de 60 km por hora, que até a gente não entende bem porquê, né? Se seria uma via perfeitamente adequada para que se mantivesse os 80 km por hora. Mas, né, chegada com um pouco de chuva também, enfim. Agora, o nosso destino, então, é o Rio de Janeiro, o destino, né, final aqui desse nosso percurso. São 7 horas da manhã, a gente está com uma chegada prevista no Rio de Janeiro para 18h32, mas como a gente vai ter que fazer algumas paradas no meio do caminho, é provável que a gente vai chegar também por volta das 8 horas da noite. Então é um percurso bastante longo que a gente vai enfrentar. Primeira média oficial então desta viagem deu 17,34 km com litro. Eu abasteci agora 24,04 litros. Então aquela média que a gente estava tendo computador de bordo de 17 km com litro aqui no HB20, ela se confirma. Andando ontem, nós chegamos a algumas marcas aí de 18 km com litro, mas na hora que a gente começou a subir, obviamente essa marca aí se foi para o espaço, né? Mas ainda assim, 17 km com litro na rodovia é uma média muito boa. A gente andou 90% com o ar-condicionado ligado, só não andamos mais porque depois o tempo estava escuro, né? Estava fechado. É uma média boa. Agora, esse início de trecho aqui ainda na região metropolitana de Curitiba é marcado por muitas obras, assim, desvio ali na saída em direção à região de Colombo. Então, isso é uma coisa que o motorista precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Nesse percurso aqui, a gente começa a mais ou menos descer a serra do Paraná para São Paulo. É um percurso bastante sinuoso, tanto que uma das pistas se afasta da outra, né? E tem vários controladores de velocidade aqui com limite de 60 km por hora. A Regis Bittencourt, ela teve um trecho mais adiante, lá em São Paulo, que ela não estava duplicada. Mas aqui, por exemplo, ó, a gente já tem uma obra nova. Então a gente precisa ficar atento à velocidade para não passar, por exemplo, dos 60 km por hora, já que alguns trechos atrás era 110. Mas é algo assim, né? Mantendo os olhos bem abertos, não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, agora a gente volta para os 80 km por hora e a gente está pegando esse trecho aqui com bastante chuva, né? A chuva começando a ficar um pouco mais intensa. Aqui, interessante ligar o farol baixo, eu estava só com a sinaleira. Vou tocar em frente agora. Nesses trechos de serra, é interessante destacar que esse carro aqui também se comporta bem, faz curvas bem, né? Mesmo com chuva aqui, andando dentro do limite de velocidade, o carro entrega, ele vai direitinho, assentado no chão, não dá a sensação de que ele está instável. Descemos a serra então do Paraná para São Paulo, já estamos então em solo paulista. Muita chuva, muito caminhão e muita curva nesse trecho aqui da Regis Bittencourt. É uma estrada que exige bastante do motorista, que ele tenha muita paciência para se manter nas velocidades pré-estabelecidas e principalmente que tenha muito cuidado, porque tem pontos que a estrada é realmente mais estreita e aí quando você se depara, por exemplo, com uma situação como essa aqui, com 3 caminhões, um na sua frente, mais 2, 3 do seu lado, e mais a chuva, isso faz um conjunto perfeito para acontecer alguma coisa. Então precisa realmente ter muita atenção nesse trecho.
Agora, em compensação, o consumo de combustível, né, por a gente estar descendo a serra, ele melhora muito. A gente está em 21,6 km por litro agora, e desde lá de Curitiba até aqui, a gente já está com 173,9 km, e eu ainda tenho 581 de autonomia com o que a gente está no tanque. Mas essa autonomia ela vai mudar, porque a partir de agora eu vou andar em velocidades mais rápidas, já que a gente tem limite aqui de 110 km por hora, e também a gente vai andar com o ar-condicionado ligado, que não estava ligado antes, né? Então, né, mais adiante a gente vai mudar um pouco isso. Mas a gente pode olhar para frente agora aqui, para ver que pelo menos nesse trecho aqui a gente tem muito caminhão. Nessa terça-feira que a gente está fazendo esse percurso, ele está com muito caminhão mesmo. Todos eles estão agora se mantendo à direita, mas eventualmente tem um caminhão ultrapassando e a gente acaba em uma retenção de fluxo. Seguimos o GPS que nos indicava um caminho mais curto, descendo da BR-116 pela BR-101 para o litoral de São Paulo. Então nós estamos agora na região de Peruíbe, no litoral aqui de São Paulo, que é cidade de Peruíbe, então, que é um balneário inclusive. Esse foi o caminho mais curto, porque no outro caminho possivelmente deve ter alguma interrupção. E a gente está seguindo o GPS aqui na tela desse HB20, a gente está, como eu já disse, no HB20 Vision. E este aqui então tem essa tela multimídia que funciona o Apple CarPlay com cabo. Então a funcionalidade é muito boa, ele funciona rápido, a gente pode acessar aqui menus de maneira rápida, não demora para fazer o acesso. O problema que ela tem é que ela fica casada com o interruptor do farol e com o painel. E como eu estou numa via de pista simples, eu preciso manter o farol baixo ligado. Então olha a tela aqui, ó. Agora ele está ligado e ele entende como se ele estivesse de noite. Mas se eu desligo o farol, ele acaba entendendo que está de dia. Então, a gente tem essa situação, né? Que assim como o painel fica mais escuro quando a gente está com o farol ligado, mesmo de dia, e prejudica a visualização, a tela com o GPS espelhado também fica. Atravessamos o litoral de São Paulo praticamente, né, todo, desde lá de Itanhaém, Peruíbe, aquelas praias mais ao sul. E agora começamos a subir para chegar em São Paulo e depois pegar o acesso para o Rio de Janeiro. A gente começou a subir aqui pela Imigrantes, né? Vai ter um trânsito bem complicado aqui, porque o mapa já está nos dando que o trânsito estava interditado pela outra estrada, então a gente vai ter que subir aqui pela Imigrantes. Mas, né, faz parte do jogo a gente encontrar algum tipo de congestionamento pelo caminho. Essa estrada, ela já nos mostra ser bastante larga, com muito controlador, mas ao mesmo tempo com bons limites de velocidade. Pena que a gente hoje não vai conseguir andar neles, olha só, porque realmente a gente está num dia de trânsito e esse trânsito aqui se estende, olha, por uns bons quilômetros nesse anda e para. Esse trecho aqui agora é o Rodoanel, a gente acabou de reabastecer aqui o HB20, mas eu não consegui fazer a média, eu pulei dessa vez. Mas a gente fez aqui, eu abasteci 22 litros, né, no tanque. Então, olha, assim, ó, deu mais ou menos aquela mesma média que a gente estava fazendo de 17 km por litro. Já tínhamos melhorado um pouco essa última contagem. Agora daqui do Rodoanel, a gente roda até pegar a Via Dutra e aí sim seguir em direção ao Rio de Janeiro. Fizemos mais uma pausa, o tanque estava quase cheio, mas ainda assim eu resolvi abastecer para que a gente fique mais tranquilo na chegada lá no Rio de Janeiro. E enquanto isso, a gente pode olhar um pouco desse HB20 por fora, já que desde então eu não mostrei ele ainda em detalhes. A gente tem aqui rodas com calotas, mas aro 15, e esse aqui é o desenho da versão Vision. O espelho retrovisor é na cor do carro com repetidor de seta, e também a gente tem aqui as maçanetas pintadas. A versão mais básica desse HB20 não tem esses dois itens. E olha como ele é um carro baixo, olha só, eu fico ainda mais alto que o carro. Na parte de trás a gente tem também a antena no teto e aqui um outro desenho bastante polêmico que a gente pode até olhar por esse ângulo aqui. Claro que o carro já pegou bastante chuva, então é óbvio que ele está sujo, mas a gente tem essas lanternas no desenho em formato de bumerangue e aqui embaixo eu tenho um olho de gato e a luz de ré. Mas a luz de ré eu tenho apenas no lado esquerdo, não tenho no lado direito. Para abrir o porta-malas, a gente tem aqui a abertura elétrica, destranca e a gente levanta. Esse aqui está sem o bagagito, mas aqui ó,
com as nossas malas e com o suprimento de água mineral e de refrigerante que a gente comprou, o espaço é suficiente para o que a gente precisa. Agora a gente vai andar mais um tanto até o acesso dessa estrada aqui estadual de São Paulo, que é a continuação da rodovia Ayrton Senna, e vamos pegar então a Via Dutra e aí sim seguimos em direção ao Rio de Janeiro. A gente se encaminha agora para o final, para a reta final do nosso percurso. Claro que ainda faltam 300 quilômetros para chegar no Rio de Janeiro, mas a gente já está na BR-116, na Via Dutra, no trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro. Bem caracterizado com essa mureta aqui no lado esquerdo, limites de 100, 110 km por hora e um trânsito bastante intenso, com muito caminhão, e a gente até nem esperava diferente. Mas trânsito fluindo, a gente ainda está em São Paulo aqui, passamos Taubaté, tem Pindamonhangaba agora aqui para a esquerda, então é um percurso que, ainda que tenha com bastante trânsito, a gente consegue andar e manter a velocidade dentro dos limites. Avenida Brasil, já na cidade do Rio de Janeiro. Depois que a gente passou pelo trecho da Regis Bittencourt da Serra das Araras, muito sinuoso, 40 km por hora de limite de velocidade, a gente então conseguiu chegar no Rio de Janeiro, agora são 7h17. Média de quilômetros com litro, a gente está em 20,4. Como a gente fez uma parada um pouco maior, então eu estou melhor hoje do que no primeiro dia. Talvez eu já tenha me acostumado um pouco melhor aqui com o HB20. Mas ele nos tratou bem. Primeiro porque ele é um carro gostoso para viajar, ele é gostoso para andar na estrada, tirando as limitações do motor 1.0 que nos obriga a reduzir marcha, mas isso a gente já imaginava. Agora, esse pequeno Hyundai é um comedor de estrada, porque ele é agarrado no chão, curva e chuva não nos mete medo. A única coisa que a gente precisa ficar muito atento sempre nessas estradas aqui é aos limites de velocidade para não tomar nenhuma multa. E aqui no HB20 a gente também nem consegue muitas vezes andar muito rápido, porque ele nos deixa numa velocidade mais segura, ele não nos instiga tanto a correr. No fim do percurso, nós rodamos com o HB20 cerca de 1.600 km. Com uma média de 17 km com litro, nós gastamos aproximadamente 95 litros de combustível. Com pedágios, a despesa foi de R$ 246,35. Os mais baratos no trecho da BR-101 em Santa Catarina, os mais caros na Via Dutra entre São Paulo e o Rio de Janeiro.